Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós temos aí o primeiro Vultos e Sombras de 2026, né? O primeiro de vários, espero, né? E vamos trazer aqui uma obra muito peculiar, né? Essa já sabem quem, né? Um gato furiço destruindo aqui umas caixas de livro, acho até. Vazias, claro. Mas hoje vamos falar de Maupertuis, né? Este filme sensacional dos anos 70, se bem que ele começou a ser distribuído, se não me engano, no início dos anos 80. Ele tem uma produção complicada, inclusive, que eu vi, na verdade eu vi esse filme em VHS muitos anos atrás, né? E eu revi agora nesse Blu-ray, na edição da Radiance, que é sensacional. Uma edição restaurada 4K, inclusive, e com digamos assim, a reprodução da fotografia está excelente, não é? Eu me lembro que eu vi esse filme em VHS, alugado da 2001 Vídeo, aqui de São Paulo, e era qualquer coisa, né? A reprodução de cor, mas aqui está excelente. Vem nessa caixa com um livreto, né? Então, Blu-ray, um livreto excepcional. E é região ABC, quer dizer, ele funciona no mundo todo. Ele funciona no Brasil, região A, na Europa, região B, e na Ásia, né, que é região C. Então, é ótimo, né? Você consegue assistir em qualquer aparelho, né? Os Blu-rays da Radiance, que é uma nova player do mercado, inglesa, né? Inglaterra, acho que a mais conhecida é a Master of Cinema, a Eureka Master of Cinema, que fazia meio que às vezes da Criterion. Às vezes a edição deles era até melhor que a da Criterion, né? Inclusive a edição do Metrópolis, que não é da Criterion nos Estados Unidos, acho que é da... Eu não lembro de quem que lançou. A edição da... Eu tenho as duas, eu tenho duas edições do Metrópolis, mas o Fritz Lang, né? A edição da Master of Cinema é quase tão boa, ou até tão boa quanto, só que era B, né? Então eu vinha com o DVD, acabava vendo o DVD, mas o Blu-ray não dava, porque era região B. Isso foi compensado aqui, né? Embora nem todos os filmes lançados pela Radiance, que tem um foco mais, evidentemente, em filmes de arte, nem todos os filmes sejam região AB, ou ABC, né? Este é o... Eles lançaram o outro filme do Kummel, né? Que é o Daughters of Darkness, Filha das Trevas, não sei como é o tradução em português, que também é sensacional, que é AB, quer dizer, não é C, então na Ásia deve ter uma outra distribuidora, e vários filmes italianos interessantes, aí é tudo região B, né? Eles lançaram também Efigênia, do Michael Kakoyannis, né? Kakoyannis, e essa é região AB também. Bom, então, posto isso, uma edição excelente, né? É a chance de ver o filme em Flamengo, que era o idioma oficial, digamos, o idioma oficial do filme. A montagem seria para esse idioma, só que tinha um monte de direitos, né? A produção, como eu disse, foi complicada. O Kummel nunca foi, o Harry Kummel, né, que é o diretor, nunca foi um cara rico. E ele contava meio que com o apoio de um grupo, né, grupos de produtores que tinham a intenção de trabalhar a cultura belga, sabe, uma certa valorização da cultura belga. Inclusive, um dos produtores chegou a ser o próprio Jacques Brel. Não sei se todos conhecem, Jacques Brel é um dos meus heróis, né, da música. Ele é um grande cantor e compositor belga do século XX, na expressão francesa, no caso, né? E, enfim, né, ele praticamente é cultuado por outros crooners, né, outros cantores, como alguns já falecidos, né, como Lou Reed, David Bowie, o Nick Cave também adora o estilo do Jacques Brel, Scott Walker, enfim, né? E ele participou bastante, né, dessa meio que renascimento, né? E outra figura belga fundamental que vai estar envolvida aqui, né, no filme, na verdade, na questão dos direitos autorais,
foi o escritor Jean Rey, né? Jean Rey, eu já falei dele algumas vezes, vou falar de novo hoje. Ele é uma espécie de líder, digamos assim, né, não, informal, de líder informal, do que foi convencionou chamar Escola Belga de Estranheza. Este filme aqui, ele é como se fosse uma materialização fílmica de alguns dos princípios centrais da Escola Belga de Estranheza, né? Eu já comentei quando analisei o livro de Thomas Owen, aqui na tradução da Tartarus Press, uma edição raríssima, dificílima de encontrar, né? Eu comentei a importância, né, das pesquisas e da percepção estética da Escola Belga de Estranheza, né? É como se você tivesse núcleos desenvolvendo mais ou menos a mesma noção complexa de literatura fantástica. E esses núcleos vão estar, digamos assim, separados pelo planeta Terra inteiro. Você tinha um núcleo na Argentina, articulado especialmente em torno do grupo do Borges, né, Silvino Campo, Casares, etc. Você vai ter o grupo do Jean Rey, Thomas Owen e outros na Bélgica, que é meio que uma consequência natural das vanguardas belgas, do decadentismo e das vanguardas, né, na sua formulação na Bélgica. E você vai ter o grupo de um homem só, que são as pesquisas também do Robert Aikman na Inglaterra, um pouco posteriores a todas essas, né? Digamos aí uns 15 anos posteriores. No caso da escola belga, nem 10 anos, né? Por isso eu digo que elas não tinham contato entre si, porque dependiam de traduções que não eram disponíveis, né? Borges foi começar a se popularizar na França nos anos final dos anos 50 e nos anos 60, graças aos exilados franceses durante a guerra, né, como o Roger Caillois. E outro autor que a gente cita bastante aqui é um dos patronos da Raffles Press, né? O Roger Caillois levou as obras argentinas, né, para a França, mas isso foi bem depois da guerra, e até conseguir publicar e ter uma certa ressonância demorou quase uma década, né? Então, o Borges começou a ser conhecido nos anos 60. Nesse período, o Aikman já era um autor, já tinha, né, escrito muita coisa, e a Escola Belga de Estranheza já estava ativa há 15 anos, até mais, né? Então, assim, eram autores que, por conta das distâncias, né, eram grupos, às vezes um autor só, no caso do Aikman, que por conta das distâncias trabalhavam, digamos assim, em eixos parecidos, mas sem ter contato, sem conhecer o trabalho um do outro, né? E isso é sensacional, porque desenvolveu uma nova percepção do fantástico. E era engraçado que essa percepção ia ser desenvolvida ao mesmo tempo que o Todorov escreveu seu Introdução à Literatura Fantástica com um monte de problemas conceituais que eu já abordei várias vezes aqui, né? E que é um livro útil, evidentemente, de algum ponto de vista. O ponto de vista analítico dele não é bom, e o ponto de vista crítico também é um pouco complicado, mas ele tem os seus pontos positivos, né? Mas ele estava desenvolvendo isso enquanto grupos, né, separados no mundo, que ele também não tinha acesso, porque não eram nem búlgaros, russos, nem franceses, né? Então, como é que ele poderia ler? Mas esses grupos desenvolveram uma visão interessante do fantástico pelo seguinte, e isso é um ponto muito importante, porque até os anos 20, o sonho, o inconsciente, o sonho, o pesadelo, elementos do que já começava a ser conhecido como inconsciente, porque o Freud começou a formular suas primeiras teorizações na última década do século XIX, né? Então, quando chegou a Primeira Guerra ali, um pouco antes do surrealismo, a psicanálise estava avançando a passos larguíssimos, com um monte de pesquisadores espalhados ali pela Europa, né, inclusive analisando fenômenos como o shell shock, né, que a gente hoje chama de transtorno pós-traumático, né? Então, todos esses teóricos ali, debruçados em um monte de fenômenos aparentemente novos, né, ou que começavam a ser analisados com mais calma. E surge o surrealismo. E o surrealismo, né, inclusive o meu grande
grande mestre em termos editoriais e estéticos, né, que é o Camilo Prado, ele fala isso, né? De certa forma, o surrealismo ele ahn, limitou um pouco aquelas visões mais selvagens, como nós temos, por exemplo, no O Outro Lado, né? Esse romance revolucionário da literatura austríaca, alemã, de língua alemã em geral, que está em campanha atualmente no Catarse, né? Pelas Sombras Abissais, que é um selo, né? Associado ali a Rafus Press, né? Então, esse esse material acabou virando precursor do surrealismo, né? Ele sofreu esse processo de, digamos assim, achatamento, né? Das complexidades e tudo mais próprias, né? Que vinham ali desde o decadentismo, pelo menos. Então, o que acontece? Tanto o Wakeman, isoladamente, digamos assim, quanto a escola, ou ali em contato mais com uma literatura mais ou menos pulp, né, inglesa, pós-guerra, do imediato pós-segunda guerra, quanto os argentinos ali já nos anos 20, 30, né, quanto a escola belga de estranheza, o que eles vão fazer basicamente é, digamos assim, tentar retirar esses processos inconscientes da chancela absoluta do surrealismo, buscando outras formas de percepção, né, desse universo do sonho, do pesadelo, do sobrenatural, mas de uma outra, a partir de outro prisma, de um prisma muito, muito interessante. Já o surrealismo tinha uma abordagem do oculto e do sobrenatural muito próprias, né, muito originais. Eles vão ainda mais longe nisso, né, num processo muito complexo, né, de reavaliação do pensamento pagão, de reavaliação das crenças, né, e da, assim, de como que uma crença se mantém ou mantém viva certas formas no mundo, e eles vão, inclusive, fazer, assim, digamos, a pesquisa deles nesse sentido ficcional é séria e vai longe, né? Então, a Escola Belga de Estranheza está vinculada a isso. E é uma das que conseguem, assim, é sensacional os resultados, né? O Jean Rey, que é esse autor, digamos assim, de proa do movimento, ele vai escrever justamente o romance Malpertu, que é um romance ultra complexo, né? Ele é escrito a partir de muitas perspectivas, ele tem uma certa fragmentação narrativa. O filme ele é bastante fiel, eu vou dizer como. Vai ter uma parte com pequenos spoilers que, quer dizer, eles não são spoilers, mas como o público, né, aqui do nosso canal costuma ser bastante perspicaz, vai representar spoiler no momento que a pessoa começar a ver o filme e lembrar desse vídeo. Então, a partir do momento que eu começar a falar das questões temáticas e narrativas em termos estruturais, eu vou avisar, aí quem quiser volta depois de ver o filme, coisa assim, né? Ou se quiser acompanhar também, né? É pequena, né? Digamos assim, gota, né, de spoiler. Mas o que que acontece, né? Então os resultados são espetaculares, né? Da Escola Belga de Estranheza, eles conseguem criar um fantástico bastante tenso, especialmente o Jean Rey, né? Mas os outros membros também. A escola foi se expandindo e ela durou bastante tempo, né? Tem pesquisadores belgas atuais que trazem até autores mais recentes, né? Falecidos aí não faz nem 10 anos, né? Então ele foi se renovando, né? A partir de um núcleo de autores essenciais, que inclui um outro chama Helens, né? O Thomas Owen, o Jean Rey, né? Ele foi se expandindo e se sofisticando, né? Esse núcleo essencial. E no final nós temos aí por assim dizer, até uma pequena revolução estética, né, dos belgas, infelizmente pouco conhecida no Brasil, porque as tendências, digamos assim, de horror, mais de vanguarda, que não pareça muito horror de certa forma, mas e é bastante, elas costumam ficar um pouco mais subterrâneas. Então é raríssimo você encontrar traduções novas de Jean Rey, acho que não tem nenhuma, né?
E para não dizer dos outros, né? Acho que não teve nunca tradução em português, Thomas Owen, Franz Helens, etc, né? Então, e é interessante porque os produtores belgas sabiam da importância do rei, né, do Jean Rey, porque eles começaram, tinha, né, quando surgiu a ideia de adaptação do Maupertuis, da parte do próprio Harry Kummel, né, que admirava esse romance, surgiu um pouco antes uma espécie de Além da Imaginação com contos do Jean Rey, que escreveu muitos contos, né? Ele era um prosador de gabarito gigantesco, né? Tanto narrativas mais longas quanto contos. Então, tinha algumas adaptações dos contos dele, né? Então, já existia um mundo, assim, pelo menos no caso da Bélgica, aberto a experimentações do Jean Rey, né? Aí a gente pode começar a falar um pouco do filme. O filme, ele é estruturalmente muito sofisticado. Ele tem, digamos assim, no booklet, alguns artigos chamam atenção para alguns problemas de roteiro e etc. Eu não vejo tanto assim, mas eu compreendo quem reclame um pouco nesses aspectos, porque o filme ele tem uma, digamos assim, o vivo dele é realmente a imagem. Ele tem uma apropriação imagética de um certo tema, que eu, na parte de spoilers eu comento, que é tão brilhante, tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, que realmente chama a atenção do leitor, do espectador, né? Quando você chega ao final, aquilo vai se revelando. Como eu falei, o espectador perspicaz já percebe isso no meio do filme, né? O que trata realmente. Mas o não tão perspicaz pode demorar um pouco, mas quando ele chega no final e vê essa revelação, é muito bem feita, né? Um aspecto muito interessante, porque assim, o filme ele é rodado, digamos assim, com esse colorido. Aqui tem uns fotogramas, né? Dá para perceber que é o Uri e aqui é o herói, o Jean, né? Ele tem, esse aqui é muito interessante isso daqui, é uma espécie de peep hole, né? Que você pode observar o outro lado está o quarto do personagem do Orson Welles, que é Cassavius, esse cara aqui. E esse negócio aqui, ele é uma espécie de um pôster, assim, popular, muito comum na França e na Bélgica, que vinham dizeres do tipo, Deus está olhando, uma coisa assim, e é um olho numa espécie de triângulo, né? Aqui é totalmente invertido, a cruz é invertida, o triângulo é invertido, tem fogo, né? Assim, enfim, é uma versão demoníaca disso, e é sensacional, né? Isso é mencionado no ensaio, essa questão do uso desse elemento visual muito único, né? Das tabernas e tal ali da Bélgica e da França, né? Especialmente da Bélgica. Então, ele é filmado com poucos atores, né? Você vai ter ali chega a 10 atores, tem os criados do Cassavetes, que é importante, o próprio Cassavetes, que é o Orson Welles. Aqui, o cast tem 10 nomes, né? Tem a Sylvie Vartan, que aparece logo no início, que é uma cantora de cabaré. Aí tem o Orson Welles, né? A Susan Hampshire, atriz, acho que inglesa, né? Ela faz 5 personagens diferentes, né? Nancy, Uriel, Alice, a enfermeira que aparece e a Charlotte. Aí tem o Didelu, o Jean, que é o herói, o lanternista, né? Lampernice, e tem uns outros lá, Isengott e tal. O que acontece? Esses atores, existiria uma forte tendência a ter uma perspectiva teatral de tudo isso, até pela quantidade pequena de, digamos assim, de cast, né? E isso é aproveitado e ao mesmo tempo é subvertido, porque a cidade e depois a casa é interessante que a casa, o Malpertuis é o nome da casa, não o nome de alguém, né? É o nome de uma casa, não de um lugar, né? E aí existe uma visão gótica muito sofisticada, né? Gótica no sentido arquitetônico, até mais até do que o gênero, né? Porque a casa, do ponto de fora,
ela nunca é vista na totalidade. Você nunca tem um plano geral ao estilo do Overlook Hotel do Iluminado. Você não tem uma visão geral. No caso do Illuminati, já tem uma maquete, né, do labirinto e tal. Mas enfim, você não tem uma visão geral da casa. A casa, ela é um enigma. Ela tem uma série de portas, assim, uma hora lá o Jana, o personagem, ele começa a tentar decifrar o segredo da casa, e ele carrega um molho gigantesco de chaves antiquíssimas e novas, né? Então, a casa ela é um personagem, né? Ele é o grande personagem, na verdade. E eu ousaria dizer que não é só a casa. Embora não apareça muitas tomadas externas, aparecem algumas. E são cidades, acho que especialmente Bruges, né? Bruges, que tem até do filme, né? Do Colin Farrell, né? Bruges de la Mort. E provavelmente Bruxelas, ou enfim, uma cidade assim, Amsterdã também. E a cidade, ela é vazia, ela só tem vida no cabaré, no carnaval, mais ou menos, né, digamos assim. E ela é, assim, depauperada, né? Não tem glamour nenhum, não existe loja, são edifícios vazios e velhos que espelham indivíduos ali dentro, perdidos também, né? Sem alma. É uma coisa muito impressionante e simples, né? Provavelmente foi filmado num período bem cedo, né? Com as ruas bem vazias, então dá uma impressão crepuscular permanente na cidade, que também é sensacional. Então, assim, de um ponto de vista visual, é uma espécie de êxtase expressionista colorido, muito colorido, né? E a história, né? Eu vou fazer um resumo dela antes de entrar na parte temática, que entra nos spoilers mesmo, né? Mas a história é muito simples. O Cassavius, ele manda qual é o nome dele? Sempre esqueço. Ele manda um pau-mandado, né? Um criado mesmo, na verdade, dele, que é o Didelu, que é o Michel Bouquet, né? Atrás do Ian, que é um marinheiro. Então eles param no que parece ser Amsterdã, inclusive, né? O barco para. É muito interessante porque é muito bem, digamos assim, a direção é muito astuta, né? De fazer aquele barco, tudo parece meio que já um sonho já de saída do filme. E ele acaba por um monte de situações curiosas, né? Sendo levado por esse Cassavius, que é o Orson Welles, que é um cidadão que está à beira da morte, e ele tinha um plano que ele estava desenvolvendo ali. Você vai aos poucos pegando esse plano, que é uma espécie de criação de uma nova humanidade. Eu já vou na parte com spoilers eu vou falar um pouco mais disso. E ele vai morrer e todo mundo fica esperando ele morrer para pegar, evidentemente, a herança, todos os criados, né? Uma pequena batalhão de criados, de 8 criados, como mencionei aqui, né? E mais protegidos, né? Que seria o Ian, sobrinho dele, a Nancy, que é a irmã do Ian, né? Que é a mesma atriz que faz Euríale, né? Que é uma outra protegida que aparentemente não é parente dele. E que ele tem grande apreço, né? E a partir daí, bom, ele vai fazer a leitura do testamento. E é o seguinte, segundo o testamento, as pessoas tinham que ficar na casa, concentradas ali, e os últimos 2 que permanecessem vivos, se fosse um casal, teriam que se casar e aí ficar com dinheiro. É uma espécie de jogo, né? Onde o último que sobreviver permanece e pega todo o dinheiro para si. É muito interessante o que vai acontecer a partir daí, né? E aí, como eu disse agora, é uma parte com spoilers, provavelmente vai durar uns 3 minutos, quando for mais ou menos 28, eu não tenho ideia, eu estou chutando, vocês podem voltar, né? Se não for, aí adianta mais um pouquinho. O Maupertuis, ele é um exemplo talvez em ficção, em termos de ficção, mais acabado desse, não é bem um gênero, não é bem um tema, mas é uma espécie de visão filosófica complexa
ou de revisão do paganismo, que é o tema dos deuses no exílio, né? A primeira vez articulado pelo Heinrich Heine, né, neste livro sensacional, uma das grandes leituras que eu fiz aí na vida, né? E depois retomado N vezes. American Gods é um exemplo. O Maupertuis é um exemplo, né? E um conto, né, o Mar Cor de Vinho, que eu traduzi, aliás, de Robert Aickman, é um exemplo. Tem um conto do Thomas Liguori, que é sobre górgonas, é um outro exemplo. Então existe, como eu disse, uma forte tendência temática de trabalhar a ideia de deuses no exílio. E que ideia é essa, que é a mesma do filme, que os deuses gregos pagãos, de algum panteão pagão pelo menos, por algum motivo, eles continuaram vivos após as religiões, os templos desabarem e serem trocados por igrejas, mesquitas ou o que for, perdidos no mundo, assim, completamente sem rumo, não é? E neste caso específico do Maupertuis, eles são resgatados pelo Cassavius, que é um mago, tudo digamos, na indumentária do Cassavius, né, digamos, no universo visual que cerca ele, um monte de animal empalhado que tem na casa e tal, tudo parece associado ao nazismo, e é. Né? Então ele resgata esses deuses perdidos e ele vai transformá-los, né, colocar eles numa prisão de carne, como é falar, uma máscara de carne, e eles são transformados em criados dele. Então os deuses são todos os grandes deuses do panteão grego, Afrodite, Ares, tem as três fúrias, né? A Alice, que é uma das personas da Hampshire, né, da atriz, ela é, na verdade, a Alecto, que é a fúria, né, que é uma das Eríneas, né? E por aí vai, tem Hermes, né, enfim. Mas a Euríale, ele preservou tanto os poderes dela, digamos, os poderes, obviamente, os poderes dos outros deuses são reprimidos, até no final, quando eles descobrem esses poderes de novo, por conta da Alecto querer ser uma mulher mesmo, né, e ser liberada do fardo de ser uma deusa, né, e ela, na revolta das irmãs dela e dos outros, eles se retransformam novamente no que eles são, né, e é uma cena muito interessante, porque é um padre, que sabe de tudo, né, um amigo do Cassavius, ele tenta salvar o Ian, mas ele tenta usar o crucifixo como se fossem vampiros, os deuses, né, no exílio, e o Ares simplesmente queima o crucifixo, derrete com fogo, né, porque ele é um deus enfim, não é deus do fogo também, uma divindade assim, né, ígnea. Então é uma das leituras mais bem acabadas desse universo, e ela é muito bem feita, é muito interessante, é muito bem estruturada, é muito a maneira como, tanto no livro quanto no filme, como se aproveita essa noção do Deus marginalizado, de certa forma, mas marginalizado por uma coisa que não tem tanto poder quanto esse próprio Deus, que seria o cristianismo, é incrível, é subversivo, enfim. Tematicamente, o filme ele tem pontos, é um dos pontos altíssimos do filme, por conta realmente do trabalho com esse tema derivado ali do Heine, né? E que é, digamos assim, sempre fascinante. Ainda vou escrever um texto mais longo a respeito, né, dessas diversas apropriações do tema dos deuses no exílio, mas esse filme aqui é um grande exemplo. Então é isso, vou ficando por aqui. Infelizmente, né, eu acredito que este filme não deva sair no Brasil, mas fica a dica, né, de quem conseguir ou importar o Blu-ray, né, que eu consegui, ou realmente buscar por outras vias, digamos assim,
para assistir, porque vale muito a pena. É um filme marcante, é um filme inteligente e é um filme que tem um desenvolvimento temático muito próprio, né? Considerando aí as, né, adaptações de clássicos gregos que encaram a mitologia como mais ficção, né, uma coisa meio simplória, né, de povos primitivos do que é o que ela era realmente, que era uma crença. O Malpertuis é muito mais instigante em recuperar um mundo aparentemente extinto, mas que as cinzas ainda são bem quentes e queimam, né, aqueles que se aproximam demais. Vou ficando por aqui. Conheço a campanha, como eu disse, do outro lado, grande influência, com certeza influência de Malpertuis, não é? Do livro, pelo menos. Conheço a campanha, apoiem, se for possível. Estamos nos últimos dias aí do última chance para apoiar no Catarse por preços baixos. Conheçam também o Constelações, nossa nova série de livros ocultistas, peculiares e visionários. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.